Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, produtores, produtoras rurais, empreendedores do campo e vocês que estão ligados na UFT-FM. E também pela internet no www.norteagropecuario.com.br. Muito bom dia, começa agora mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio. E o nosso programa já está na internet. Clique www.norteagropecuario.com.br e acompanhe. Também estamos nas redes sociais. Apresento a vocês os nossos canais de comunicação, de interação. Para vocês que nos acompanham aqui aos domingos, a partir das 8 da manhã e também às quartas-feiras, no reprise do nosso programa às 6h20 pelo 96,9 da UFT-FM. Os nossos contatos telefônicos são 63 é o código, são dois números, 98104-8100 e o 98117-0299. Repetindo, 63 é o código e os telefones são 98104-8100 e o 98117-0299. Nosso e-mail é norteagropecuario@gmail.com e é muito, mas muito fácil nos encontrar nas redes sociais. No Facebook, basta pesquisar por Norte Agropecuário. No Twitter, bem mais simples, @NorteAgroTO. E no Instagram a mesma coisa, ou seja, NorteAgroTO. E o nosso canal no YouTube é Norte Agropecuário. E lá você encontra todas as edições do programa aqui na UFT-FM. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Começamos sempre com uma notícia exclusiva que vocês só encontram no www.norteagropecuario.com.br. E o tema que abre o programa de hoje é um estudo sobre as projeções do agronegócio brasileiro. Falo sobre o documento intitulado Projeções do Agronegócio Brasil 2018/19 a 2028/29. Esse documento é da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa. Esses dados foram atualizados em julho deste ano. Todos os detalhes do estudo vocês encontram no nosso portal. Em instantes, nós sairemos daqui de Palmas, capital do Tocantins, dos estúdios da UFT-FM, de onde falamos agora, e iremos até Gurupi para abordar com profundidade este tema. Mas antes, quem vai fazer um resumo para a gente sobre o assunto? Caroline Pimentel, do Ministério da Agricultura em Brasília. Peço que prestem atenção. É contigo, Carol. O Brasil é hoje uma potência agrícola. Somos grandes produtores de grãos, de soja, de carne bovina. Mas você já pensou como é que a nossa agricultura vai estar daqui a 10 anos? Em 2029, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou um estudo com as projeções do agronegócio para 2028-2029. Um estudo produzido pela Secretaria de Política Agrícola aqui do Ministério e da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa. Um estudo que traz as estimativas de produção, exportação e como vai estar o consumo de produtos agrícolas no país.
Vamos então a esses números, começando pela produção. De acordo com o estudo, a produção de grãos no país na próxima década vai passar para 300 milhões de toneladas. Neste setor, por ano, o crescimento deve ser de 2,4% até 2028-2029. A gente também tem o caso das carnes, que também vão apresentar um aumento de produção aí significativo. O volume produzido vai saltar de 26 milhões de toneladas para 33 milhões de toneladas em 2028-2029, um crescimento de 27%. O estudo apresenta os produtos mais dinâmicos do agronegócio nesse período, que vão apresentar maior crescimento de produção ou de exportação. Nessa lista aparecem carne suína, soja em grão, milho, carne de frango, leite e açúcar. Ainda de acordo com o estudo, toda essa produção de grãos e das outras lavouras vão crescer nesse período de 10 anos, movidas principalmente pela produtividade, ou seja, produção maior em uma área menor. E aí, falando de área, o estudo também traz os dados sobre qual vai ser a área plantada no país na próxima década. E segundo os dados, a área plantada vai saltar de 75,4 milhões de hectares para 85,68 milhões, e essa expansão vai se dar principalmente sobre pastagens naturais e áreas degradadas. A gente tem também os dados de exportação, como vão ficar as nossas vendas para o exterior. No caso dos grãos, as exportações vão chegar a 138 milhões de toneladas, um aumento de 40%. O carro-chefe é a soja, mas outros produtos que vão ter destaque aí nas vendas externas são o algodão em pluma e o café. Outro destaque também são as frutas. As vendas para o exterior de manga, maçã e uva devem crescer de 40% a 60% nesse período. E de acordo com o estudo, esse é um resultado importante, porque atualmente o Brasil é um grande produtor de frutas, mas não é um grande exportador. A gente exporta menos de 3% do que produz. O estudo completo projeções do agronegócio para 2028-2029 está disponível no nosso site agricultura.gov.br. Até a próxima. Obrigado, Carol. E de Brasília, com a Caroline Pimentel, vamos a Gurupi, no sul do Tocantins. E sobre este tema ainda temos o privilégio de contar com a colaboração e participação de um dos maiores conhecedores dos temas nutrição animal e pastagens. É o zootecnista Fernando Escota. Doutor Fernando, muito bom dia. Um prazer tê-lo conosco aqui no Norte Agropecuário no Rádio. Bom dia, meu amigo Cristiano Machado e ouvintes do Norte Agropecuário no Rádio. Aqui quem lhes fala é o zootecnista Fernando Escota, diretor da Escota Consultoria Agropecuária. Como o senhor avalia as projeções do agronegócio brasileiro? Bem, existe projeções futuras de mercado consumidor no mundo nos próximos 20, 30 anos, uma demanda muito crescente por alimentos e o grande desafio da humanidade, principalmente dos países produtores, é conseguir crescer de maneira sustentável e atender a demanda pela produção de alimentos do mundo. E dentre todos os países que são considerados grandes produtores mundiais, o Brasil é caracterizado como o principal ou o de maior potencial para atender essa demanda. O Brasil tem sido uma grande escola referência em aumento da produtividade nas últimas décadas, com diminuição da área de produção. Então, mantendo-se as áreas de reserva, de proteção ambiental, que o mundo quer, de certa maneira, que a produção seja ecologicamente e politicamente correta. Então, as projeções do agronegócio brasileiro, elas são otimistas. É claro que todo e qualquer aumento de produtividade implica também em aumento de custos, e cada vez mais os custos têm impactado muito
o produtor brasileiro, que ele tem produzido muito, mas com a margem de lucro muito pequena e com risco muito alto, de maneira que ele precisa ter uma escala, uma área maior para conseguir ter uma rentabilidade mais satisfatória. Isso é uma limitação. Há uma grande concentração já na mão de terras brasileiras, na mão de grandes grupos, e um desafio é como manter o pequeno e o médio produtor no campo com rentabilidade. Isso eu vejo um desafio grande, porque grande parte da produção do consumo brasileiro vem do pequeno e do médio agricultor e do pequeno e médio pecuarista. O senhor, como zootecnista e consultor especializado nas áreas de nutrição animal e pastagem, vê como essa perspectiva de crescimento? Na minha área, especificamente pecuária de corte, como zootecnista, como pecuarista e como consultor, eu vejo alguns desafios maiores em projetos pecuários nas próximas décadas. E não são de ordem técnica, não. Eu não vejo dificuldade na implementação e adoção de tecnologias na parte de nutrição, de pastagens, de manejo. Eu vejo como desafios maiores a sucessão familiar, os filhos, os netos darem sequência aos projetos iniciados pelos pais, os avós. Eu vejo esse desafio grande porque os filhos e os netos não estão querendo dar continuidade ao trabalho do campo, a não ser que ele seja rentável. Então, a sucessão, para ela ser favorável, passa por ser projetos rentáveis. Outro desafio grande seria a sucessão de mão de obra. Eu vejo uma dificuldade, os filhos dos vaqueiros, dos tratoristas, não estão querendo dar continuidade à profissão dos pais. E no campo, cada vez mais, quem trabalha no campo vai ter que ter uma capacitação maior para o uso de máquinas, que cada vez é mais comum, softwares, a própria área de trabalho dele mais tecnificada, com controle maior de aguadas, controle maior da parte de nutrição, manejo de pasto mais apurado. Então, a sucessão de mão de obra e a capacitação dessa mão de obra eu vejo como um desafio também a ser vencido nos próximos anos para manter o país competitivo na produção de alimentos a nível mundial. E um terceiro fator que eu vejo como uma limitação, aí eu não vejo nem como uma limitação, aí eu vejo mais como um desafio, é a gestão empresarial dos projetos de agropecuária. É a fazenda ser vista, tocada e gerenciada como uma empresa com total controle de custos, mensurando tudo que é produzido, com metas, objetivos claros, foco, planejamento a curto, médio e longo prazo. Quem não se adequar a essa nova realidade, ele já está fora do agronegócio, às vezes nem sabe, ou está saindo ou sairá no curto prazo, porque não tem como ele obter rentabilidade se ele não sabe onde está e muito menos para onde ele deve ir. Qual a sua visão sobre o cenário atual do agronegócio do Tocantins no que se refere à atenção do produtor sobre a importância da nutrição adequada dos animais e também os cuidados com as pastagens? Nos últimos 20 anos houve uma evolução brutal no Tocantins com relação a melhorias em nutrição animal, uso de suplementos proteicos que se tornaram populares, salmoreia, proteinado de baixo consumo, proteinado de alto consumo, energético, própria ração para semi-confinamento, confinamento a pasto e confinamento convencional. A nutrição, o uso de aditivos, o uso de formulações específicas popularizou com a adoção de técnicos, de empresas voltadas a dar uma atenção especial na parte de nutrição aos seus clientes. Então houve uma evolução brutal em nutrição, houve uma evolução brutal em reprodução com técnicas como inseminação artificial, IATF, melhoramento dos touros, melhoramento das matrizes, o melhoramento genético do gado é visível. Então houve uma evolução grande também na parte sanitária, no manejo dos animais. Porém, eu vejo pouca evolução no manejo das pastagens. Os pastos continuam sendo mal manejados, de maneira que a cada 7 a 8 anos, em média, no Tocantins, os pastos têm que passar por reformas.
sendo que o pasto é uma planta perene, como se fosse uma árvore. Uma vez plantado, em tese, nunca mais deverá ser reformado. Se reformado ele acaba sendo, é porque em algumas etapas do processo houveram erros de manejo em que essa planta foi definhando até acabar e dar espaço às pragas e precisando de uma reforma. Manejo de pastagem é um ponto que eu, como consultor e técnico, tenho batido muito nessa tecla, melhoria de manejo das pastagens. Mas o que vem a ser o manejo das pastagens? Ou o que vem a ser um bom manejo das pastagens? É necessário a gente repassar aos produtores, aos técnicos, aos funcionários, como funciona a fisiologia da planta, como que funcionaria esse manejo adequado na prática, para ele compreender como que a planta funciona, para ele respeitar o que viria a ser um manejo correto, que é colher o capim no momento adequado. Veja só, a soja tem um ponto adequado para sua colheita. Mesma coisa o milho, mesma coisa o arroz, mesma coisa o milheto, o sorgo, toda a cultura. Com o capim não é diferente, ele tem um ponto a partir do qual ele é vedado, um ponto de equilíbrio entre proteína, minerais, palatabilidade, energia, ideal para maximizar o ganho do gado e ao mesmo tempo fortalecer a raiz do capim. E pouca gente sabe trabalhar esse manejo ideal, porque tudo que você vê é o capim acima do solo e o que você não vê é a raiz embaixo. Tudo que tem em cima está para baixo também. Então, a força do capim vem do fortalecimento das raízes. Isso é possível com melhorias de manejo do solo, reposição de nutrientes. E eu vejo essa uma limitação grande ainda no Tocantins, visto que a lotação das pastagens tocantinenses e brasileiras pouco alterou significativamente de maneira positiva ao que era. A lotação continua baixa, a produção de arroz por hectare ano ainda continua baixa, na média, na grande média. Projetos pecuários modernos, que já são tocados de uma maneira profissional, já têm números muito superiores à média. Mas eu volto a frisar, ainda trabalhamos com a grande média. Em geral, o manejo de pastagens ainda é um dos pontos mais falhos e limitantes, continua sendo na pecuária não só tocantinense, como brasileira. Para você que ligou o rádio agora, nossa entrevista é com o zootecnista e consultor do agronegócio, Fernando Escota, que analisa para nós aqui no Norte Agropecuário no Rádio estudos sobre a projeção do agronegócio brasileiro. Doutor Fernando, qual é ainda hoje a maior dificuldade de profissionais como o senhor nas áreas de zootecnia para conscientizar os produtores sobre as melhores técnicas e experimentos voltados ao bem-estar dos animais e uma alimentação adequada, que resultará, obviamente, numa carne de qualidade? Bom, falando da minha pessoa profissional, 22 anos formado em zootecnia e como consultor no estado do Tocantins, cada vez mais venho sendo solicitado para trabalhar em projetos pecuários que querem se adequar à realidade produtiva da pecuária do século XXI. Por que eu digo? Até 3, 4 décadas atrás, o custo de produção de uma arroba era muito baixo e se vendia por um valor relativamente bom. Então, por mais que um pecuarista não fizesse uma coisa de maneira profissional, eficiente, os ganhos de rentabilidade por cabeça eram muito altos. A terra não valia quase nada. Na região Tocantins, aqui em muitos locais, há 25, 30 anos atrás, para não ir longe, com uma vaca, dinheiro de uma vaca, você comprava um alqueire. Hoje você já precisa de 10 a 20 vacas para se comprar um alqueire, dependendo até mais. Então a terra tinha pouco valor e o gado tinha muito valor. Isso inverteu. Hoje a terra tem, para cada R$1 que você tem imobilizado em gado, você tem cerca de 10 a 12 reais imobilizado em terra. Isso faz uma diferença grande. Para você tirar o dinheiro para trás imobilizado da terra com o gado, você tem que ter uma alta produtividade, ter muito gado numa determinada área e produzindo muito peso. De maneira que o profissional de zootecnia que está atuando no meio, que está atualizado e trabalhando, ele está sendo cada vez mais requisitado porque ele é o profissional mais indicado para obter esses ganhos de produtividade e ganhos de produção,
melhoria nos índices de fertilidade, nos índices de produtividade, ele está sendo requisitado porque muitos pecuaristas entenderam que ele não consegue mais ganhar dinheiro ou que a pecuária não está sendo viável e ela precisa viabilizar. Então, ela precisa de técnicos com conhecimento. E o profissional de zootecnia, que antigamente ele estudava mais a fundo a parte de nutrição, ou às vezes manejo de pastagem, ou quando muito as duas coisas, hoje ele tem que estar com a mente muito mais aberta e muito mais bem preparada. Ele precisa ter noções básicas e mais aprofundadas de gestão de pessoas, gestão de proprietários de fazenda, intercâmbio entre eles, treinamento de funcionários, gestão do agronegócio, precisa ter noções de mercado a curto, médio e longo prazo. Mercado regional, mercado brasileiro, mercado internacional, quais são as tendências do mercado para frente, entender principalmente como funciona o ciclo pecuário, em que fase estamos, em que fase poderemos estar daqui 2, 3 anos, e aí sim ele ser realmente um consultor de projetos pecuários viáveis. Ele precisa ter uma visão macro da agropecuária, precisa ter uma visão não só técnica, mas uma visão também econômica. Então, o mercado está mais favorável para o bom técnico, porém, as exigências de conhecimento desse técnico são cada vez maiores. O profissional precisa ter uma grande responsabilidade, para isso ele tem que ter experiência, buscar, estudar, trabalhar, porque tem uma grande responsabilidade na adoção de tecnologias que vão transformar a fazenda de como ela está a como ela deveria ou deverá estar futuramente. Então, são análises envolvendo um valor, cifras altas financeiras, e a responsabilidade do profissional que indica é muito grande. Então, eu sempre friso aos pecuaristas, aos produtores, que a consultoria agropecuária, de todos os investimentos e custos do agronegócio, é o mais baixo, é quase insignificante. Não economize em consultoria agropecuária barata ou desqualificada ou despreparada. Se você acha que um bom profissional custa caro, imagine contratar um ruim. Em agropecuária, os negócios, os resultados vêm a médio e longo prazo, de modo que o que você vai fazer de maneira inadequada agora, o resultado vai vir daqui 2, 3 anos e é um prejuízo muito grande, difícil de reverter, deixa consequências muito doloridas aos proprietários da fazenda quando conseguem reverter. Então, um planejamento com um profissional responsável e reconhecido passa a ser imprescindível para que os resultados positivos venham a acontecer. E entendendo, o brasileiro tem muita mania do imediatismo, de querer tudo para ontem, de querer tudo rápido e resultados a curto prazo. Pecuária é ciclo longo, ela precisa um planejamento de médio a longo prazo para os resultados irem aparecendo nesse prazo, nesses determinados prazos, mas com muito planejamento, foco e objetivos, mensurando tudo o que é feito, planejando as etapas, como fazer, com um cronograma bem claro, debatido com a equipe, com todas as pessoas envolvidas. De maneira resumida, eu, como consultor, como zootecnista, sou um resolvedor de problemas. Eu só sirvo se eu apresentar soluções e não problemas. E de uma maneira resumida, o bom profissional é aquele que resolve e faz a fazenda dar lucro. É você transformar uma fazenda que de repente não está tendo lucratividade, ou se está, não sabe quanto, em um projeto de rentabilidade mensurada, clara e transparente. É assim que eu vejo como deve agir o profissional, é assim que eu vejo, tenho uma visão de como será a pecuária do futuro, não tem um caminho, é irreversível, com os altos custos de imobilização em terra, não tem como, para se tirar esse dinheiro imobilizado, é necessário uma alta produtividade, isso é irreversível, nunca mais teremos terras baratas, a tendência é que as terras cada vez sejam mais valorizadas, porque é um bem finito de uso e com a população cada vez mais crescente. Cresce a população, cresce a demanda por alimentos, mas as terras não crescem, elas são finitas, são demarcadas, limitadas, tem área de reserva já delimitada, então esse caminho é irreversível.
Ouvimos, portanto, o zootecnista Fernando Escota, da Escota Consultoria Agropecuária. Muito obrigado pela participação, que trouxe um olhar técnico e muito importante sobre esse estudo que divulgamos no portal www.norteagropecuario.com.br. E no nosso portal vocês encontram todos os detalhes do estudo. Também aprofundamos a questão da produção de grãos, tão importante para o nosso estado e também para a fronteira agrícola do Mato Piba. E alguns detalhes eu trago aqui para vocês no programa de hoje. As projeções, elas apontam um embarque de 138 milhões de toneladas de grãos, com um acréscimo de 39 milhões de toneladas em relação a 2019, o que corresponde a 40% de incremento. Os dados fazem parte deste estudo. E o Norte Agropecuário fez também uma análise e aprofundou nos dados relacionados ao Tocantins e Mato Piba, e descobriu números interessantes. O levantamento do Ministério da Agricultura, ele prevê que a região do Mato Piba deverá, em 10 anos, apresentar um aumento elevado não só da produção de grãos, mas também da área plantada, com lavouras. As projeções indicam que essa região deverá produzir cerca de mais de 28 milhões de toneladas de grãos em 2028/2029, numa área plantada de grãos de quase 9 milhões de hectares. Isso ao final desse período de projeções. E na próxima década, a soja, carro-chefe do setor de grãos no Brasil, deve ter uma forte expansão em estados da região norte, como Tocantins, Rondônia e Pará. No Tocantins, a produção deve aumentar 57,78%. Em Rondônia, 55,9%. E no Pará, 51,3%. Contribuem para isso a atração pela cultura e a abertura de novos modais de transportes nos próximos anos. No www.norteagropecuario.com.br vocês encontram todos os detalhes desta e outras informações importantes do campo. Confira. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Ministra diz que concessão de trecho da Ferrovia Norte-Sul traz brilho aos olhos dos produtores. Tereza Cristina destacou que a medida resolve o problema da logística para produtores rurais. Logística que é um dos principais gargalos do setor no país. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou nesta quarta-feira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da cerimônia de assinatura do contrato de concessão dos tramos Central e Sul da Ferrovia Norte-Sul, em Anápolis, no Goiás. Após a cerimônia, a ministra afirmou que a concessão traz brilho aos olhos dos produtores e que o empreendimento vai resolver um dos principais gargalos do setor agropecuário, a logística. Segundo Tereza Cristina, 40% do custo do produtor são com escoamento e transporte da produção. Eu acho que isso, primeiro, traz brilho nos olhos dos produtores. O nosso grande gargalo sempre foi a logística. E agora o produtor não só sonha, agora ele está vendo a esperança dele mais perto, de pôr mais dinheiro no bolso. Porque ele produz muito, produz bem da porteira para dentro. Mas o grande gargalo era a logística. No Brasil, 40% do custo do produto é na logística. E isso pode ficar no bolso do produtor, e fica no bolso do produtor, fica no município, na cidade, e faz a economia girar nos pequenos municípios principalmente. O trecho concedido está situado entre Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo, e está dividido em 2 tramos: Central, compreendido entre Porto Nacional, em Tocantins, e Anápolis, no Goiás, com extensão de 855 quilômetros, e Sul, abrangendo o trecho Ouro Verde de Goiás e Estrela do Oeste, em São Paulo, com extensão de 682 quilômetros. A expectativa é que o início da operação do tramo Central ocorra até o fim de 2019. O trecho foi arrematado pela Rumo SA,
por 2 bilhões e 700 milhões de reais. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Brasil promove simulado para atendimento rápido a possíveis focos de aftosa. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai irão participar do treinamento simulado em emergência. Sérgio Pastor, de Brasília, traz as informações. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Um treinamento simulado em emergência para o atendimento a um foco de febre aftosa será realizado no Paraná de 11 a 17 de agosto. O exercício visa garantir a resposta rápida e o atendimento célere a possíveis focos de febre aftosa. O simulado faz parte do Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, com a coordenação técnica do Comitê Veterinário Permanente do Mercosul e Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, o Panaftosa. Além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, irão participar todos os envolvidos com a sanidade agropecuária do Brasil, incluindo produtores, representantes dos serviços veterinários estaduais e da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O simulado já foi notificado à Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. Segundo o coordenador de emergência zoossanitária do Ministério, Nilton de Moraes, para o Brasil e os países da América do Sul, o simulado é uma oportunidade de reforçar a cooperação e a capacidade de resposta em um território com status de livre de febre aftosa. Quando você tem uma zona sem vacinação, você tem que agir mais rápido. Está prevista a participação de 160 veterinários no simulado, 64 da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, 12 da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, 37 do Ministério da Agricultura, 38 dos serviços veterinários estaduais de todos os estados brasileiros. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Nesta semana, dirigentes da ProSoja entregaram a membros do governo federal a Carta de Palmas, que é um manifesto da entidade contra a chamada moratória da soja no Cerrado e também no Mato Piba. Os sojicultores estiveram na Casa Civil, no Palácio do Planalto, no Palácio Itamaraty e também foram recebidos pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que manifestou apoio aos produtores. Ao final da audiência no Ministério, a ministra gravou um depoimento sobre as conversações. Ao lado dela, dirigentes da entidade, entre eles o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz Pereira. Vamos ouvir então a ministra e, na sequência, o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz Pereira. Eu estou aqui com a ProSoja, conversando com meu amigo Bartolomeu e com outras ProSojas do Brasil, discutindo esse setor pujante da nossa economia, da nossa agricultura, tratando aqui de frete, de soja no Mato Piba, de soja com a China, enfim, tratando muitos assuntos relativos a esse setor tão importante da nossa agricultura. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente estar sempre atualizado do que vocês estão fazendo e o Ministério da Agricultura poder estar junto com esse setor fantástico. Agradeço, ministra, agradeço você ter nos recebido para temas tão importantes, principalmente a principal cadeia que desenvolve o Brasil. Então nós estamos aqui buscando alternativas para dar ao produtor rural a oportunidade de produzir com sustentabilidade. O presidente da ProSoja Tocantins, Maurício Buffon, integrou a comitiva. Ele fala agora conosco sobre o tema. Presidente, como foi a audiência e também quais as perspectivas da negociação e os próximos passos dessa demanda importante para o setor produtivo da região? Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Então, tranquilo. As perspectivas nossas para depois da entrega da carta lá em Brasília para os membros do governo federal foram as melhores aí
possíveis. Todo o governo federal realmente está indignado com essa moratória e vão tomar as providências. Já nos passaram que convocarão todas essas trades pedindo explicação e como que eles assinam um documento ou querem implantar um documento passando por cima das leis federais. Então, o governo chancelou a carta de Palmas e vai fazer uma cobrança muito severa em cima dessas empresas. Isso nos traz efetividade que realmente o evento feito aqui em Palmas deu uma resposta muito boa. Agora vamos marcar uma reunião no Ministério da Agricultura, onde será convidado as trades e as empresas envolvidas nessa questão da moratória e lá a própria ministra falou que o recado vai ser passado. Nós temos leis e o Brasil, as empresas que trabalham dentro do Brasil têm que respeitar as leis em vigência aqui dentro do Brasil. Então acho que foi um evento de muita importância que vai nos dar uma resposta aí, na medida do possível, bem satisfatória. Produtos lácteos brasileiros devem começar a serem embarcados em agosto para a China. O governo chinês habilitou 24 estabelecimentos brasileiros a exportar. Sérgio Pastor, de volta ao Norte Agropecuário no rádio, traz os detalhes. Vamos ouvi-lo. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Devem começar em agosto os embarques de produtos lácteos brasileiros para a China, disse a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, em entrevista ao programa Bom Dia MS, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da TV Morena. No último dia 23, o governo chinês habilitou 24 estabelecimentos brasileiros para exportação desses itens, como leite em pó, queijos, manteiga e leite condensado. Tereza Cristina disse que para iniciar as vendas é preciso que o GACC, órgão chinês responsável pela vigilância sanitária, aprove uma lista de veterinários, que deve ser concluída na próxima semana e enviada ao governo chinês. Tá tudo certo. Nós precisamos só credenciar os veterinários, porque você precisa dar uma lista de veterinários para assinar os embarques. A ministra destacou que os chineses apreciam produtos lácteos de outros países e a abertura de mercado será uma oportunidade de recuperação da indústria de laticínios no Brasil, que enfrenta queda de até 30 centavos no preço do litro de leite, e também diante da concorrência com os produtos da Argentina e do Uruguai, que entram no mercado brasileiro sem cobrança de tarifas. Isso eu acho que vai ser muito bom para o mercado interno, que estamos vivendo uma crise enorme de preços baixos para o produtor. Nós temos, então, um primeiro momento de preparo, de aceitação do nosso produto na China, mas eu acho aí que nós temos uma janela de oportunidade enorme nesse produto. Com a abertura do mercado chinês, a Viva Lácteos, Associação Brasileira de Laticínios, estima exportar 4,5 milhões de dólares em produtos. Em 2018, os chineses importaram, por exemplo, 108 mil toneladas em queijos, com um crescimento médio anual de 13% nos últimos 5 anos. O setor lácteo brasileiro exportou no ano passado para mais de 50 destinos. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Chegamos ao final de mais um Norte Agropecuário no rádio. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência. E vocês que não tiveram condições de ouvir na íntegra, vá no www.norteagropecuario.com.br e acompanhe também nas redes sociais. Lembrando, o Norte Agropecuário no rádio é veiculado na UFT-FM aos domingos, 8 da manhã, e às quartas-feiras, 6h20 da manhã. Para fecharmos o programa, como sempre, o destaque musical. Uma linda canção, esta de autoria de Tião Carreiro, um verdadeiro poema que apresentamos nas vozes de Daniel e de seu pai, participação especial do Seu Camilo. A música é Encantos da Natureza. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.
que não tiveste a felicidade. Deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata e imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua apanhando lá no ribeirão. Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte, o sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada, e lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paiol. Quando o sol esquenta, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.